Vamos ver esse gráfico aqui de mudança de estado físico. Nós temos no eixo Y o aumento de temperatura e no eixo X o tempo passando. Então, nós temos aqui provavelmente a água, porque o material está sólido abaixo de zero. Então, com o aumento de temperatura, chega a um patamar onde esse sólido ele passa para o estado líquido a temperatura de 0 graus Celsius. Então, aqui nós temos o ponto de fusão do material, que é reconhecido porque aqui não há um aumento de temperatura, somente o tempo vai passando e a temperatura ela fica estável. Quer dizer, nós temos um patamar. Esse patamar ele é reconhecido dentro do gráfico, indicando os pontos de fusão e o ponto de ebulição. Depois de um certo tempo, o material ele se torna líquido até chegar a uma certa temperatura que esse líquido vai para o estado de vapor. Então aí entra um outro patamar, indicando que nós temos o seu ponto de ebulição. Pelo gráfico a gente sabe que isso é uma substância pura e não uma mistura, porque os gráficos das substâncias eles têm dois patamares, um indicando o ponto de fusão e o outro indicando o ponto de ebulição. Diferente de uma mistura. Aqui nós temos uma mistura porque a gente não tem os dois patamares. Não é? O gráfico aqui ele é sempre crescente, ó, sempre crescente, indicando que não tem somente uma substância envolvida. O tempo vai passando e a temperatura ela vai aumentando. O que nós temos aqui é um intervalo de fusão, né? E aqui um intervalo de ebulição para que aconteça essa transformação do estado sólido para o líquido e do estado líquido para o gasoso dentro de uma mistura. Nós temos algumas misturas especiais. Essa daqui é uma mistura eutética. Por que eu sei que isso é uma mistura? Porque o ponto de fusão, você pode ver aqui que não aumenta a temperatura. Quando ele passa do estado sólido para o líquido, então o ponto de fusão ele é constante, mas o ponto de ebulição ele vai variando. Nós temos uma faixa de ebulição, né? Então significa que isso aqui é uma mistura eutética. Na mistura eutética, nós temos o ponto de fusão como se fosse de uma substância, mas o ponto de ebulição ele já caracteriza que nós temos uma mistura. Assim como nós temos uma mistura eutética que está relacionado a um ponto de fusão constante, nós temos também a mistura azeotrópica, onde o que é constante será o ponto de ebulição. O álcool comum é uma mistura azeotrópica com a água. Então nós temos aqui o material sólido que passa para o líquido, mas aqui não tem uma temperatura constante e nós temos uma faixa de temperatura onde ele vai passando do estado sólido para o líquido. Depois que nós temos um líquido, esse material ele passa do estado líquido para o estado gasoso, mas somente em uma única temperatura. Então a gente pode enxergar, conseguir reconhecer que o gráfico é de uma mistura azeotrópica, assim como nós temos uma mistura eutética, porque aqui já está relacionada à temperatura de fusão constante, mas o ponto de ebulição não. E temos aqui um total mistura, ó, porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição não são constantes. E aqui nós temos um gráfico de uma substância pura, porque os dois patamares, tanto ponto de fusão quanto de ebulição, são constantes na sua temperatura.